para todos os públicos. Olá, minha gente, estamos aqui de volta, tudo bem? Para dar continuidade ao nosso trabalho, a esse projeto maravilhoso, projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas, uma parceria da Prefeitura, da Secretaria de Educação, professores, todas as pessoas envolvidas neste trabalho a fim de dar continuidade no seu processo de aprendizagem. E você já sabe, além da TV, você pode estar aí assistindo essas aulas no YouTube, vendo aí pelas redes sociais. O importante é que você, no momentinho que puder, assista às aulas, não perca nenhuma, para que você não atrase o seu conhecimento e nem tampouco prejudique a sua aprendizagem. Você já me conhece, meu nome é Kiane Cristina, a gente tem trabalhado com língua portuguesa no 8º e no 9º ano, e hoje nós vamos trabalhar agora, nesse momento, com o 9º ano, um conteúdo muito fácil, um conteúdo bem leve, no entanto, muito importante. É um conteúdo que vai trazer uma reflexão bem crítica, uma postura bem humana, que diz respeito ao preconceito linguístico. Você já ouviu essa expressão, preconceito linguístico? Você sabe o que é preconceito, né? Uma desvalorização, um julgamento, né? Uma discriminação de algo. Mas você já ouviu falar preconceito linguístico? Já ouviu falar a respeito desse assunto? Se você já ouviu, vai rever. Se não ouviu, vai aprender, tá ok? E o preconceito linguístico, gente, do que realmente se trata? Você já ouviu uma dessas expressões? Nós vai, a gente fomos, cérebro, cardaço, oxente, mas bah, meu rei, pessoal da Bahia, problema, entrou pra dentro, saiu pra fora, uai sou, mano do céu, oxe. O que você sente, qual é a sua reação quando você ouve uma dessas expressões? Desperta o riso, desperta a reprovação, a crítica. Há pessoas, principalmente as crianças, em sua inocência, que quando ouve alguém falando errado, corrige ali na lata, né? Automaticamente, não, tia, não é assim. E a gente também tem aí alguns deslizes nas falas. Nós não somos perfeitos. E nós maranhenses, nós somos também aí, né, conhecidos como pessoas que têm alguns costumes linguísticos. O famoso minha irmã, não. Tudo isso caracteriza o maranhense. Mas você sabia que para ir para fora, por algumas pessoas, nós somos muito discriminados pela nossa forma de falar? Sim, porque nós temos na língua um padrão de escrita e muitas vezes esse padrão não é obedecido na fala. E cada pessoa tem liberdade para falar, para se comunicar, para criar novas expressões, e a gente vai ver aqui hoje como é que ocorre esse preconceito linguístico. E, na verdade, a gente sempre ouve pessoas trazendo novidades a respeito dessa nova forma de pensar nossa fala. E esse preconceito, gente, ele está muito voltado exatamente para a forma como a gente fala, como nós reproduzimos uma palavra, uma frase, uma expressão. Na aula passada, nós estudamos ortoépia e prosódia. E você viu lá a questão da pronúncia correta e da pronúncia correta da sílaba tônica de uma palavra. E esse preconceito linguístico, ele está muito interligado com esses dois processos de pronúncias. E aqui a gente vai ver o que é o preconceito linguístico. O que é isso? Quando que se criou esse tipo de preconceito? Gente,
eu quero deixar bem claro para vocês que existem duas linhas de pensamento dentro dos estudos de linguagem. Os gramáticos, que vão defender aí, né, o seu ponto de vista em relação à escrita e à pronúncia correta de certas palavras. E temos os linguistas, que vão defender aí a forma como você fala e como você é compreendido. No entanto, com algumas ressalvas, lógico. Eles não vão aí defender o que é errado, mas eles vão apoiar o que é adequado, tá? E vão aí tentar trazer para nós esse conhecimento do que é adequado e do que não é adequado dentro da linguagem. E aqui o preconceito linguístico, minha gente, é todo juízo de valor negativo. E aí eu coloco nesse juízo de valor negativo a reprovação, a repulsa, o desprezo, a aversão por alguém que está falando errado. Porque, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu sinto uma reprovação, quando eu sinto uma repulsa por alguém que está falando errado, eu não deixo de estar sentindo também por essa pessoa. Você compreende? Então, por isso que nós precisamos entender, eu não vou dizer aqui aceitar, porque isso é um processo de cada ser humano. Com a convivência, ele vai entendendo que muitas vezes a pessoa, ela fala por conta dos seus estudos, por conta da sua formação, ou até mesmo pela falta de recursos que ela teve para não ter uma formação, para não ter uma educação escolar como nós estamos tendo. Então, esse preconceito linguístico, eu quero dizer aqui para vocês que também não é só para quem fala errado, mas também para quem fala correto. E a gente vai ver aqui que isso vai envolver as diversidades e as variedades linguísticas que o Brasil apresenta. A gente tem até aí, né? O português brasileiro já está se levantando a bandeira em defesa do português brasileiro. E nós vamos ver aí esse português padrão que estabelece aí a norma culta do nosso país, do nosso idioma, que você vai ver aí, vai ser cobrado lá no Enem, com o domínio da norma culta. Enfim, gente, vamos passar aqui esse juízo de valor negativo em relação às variedades linguísticas de menor prestígio social. E aí eu coloquei, mas a senhora não falou que também as pessoas que falam correto? Sim, mas isso é uma minoria, tá? Você vai ver esse preconceito, essa discriminação, em grande parte para as pessoas que têm menor prestígio social. E eu vou trazer para vocês o que são essas variedades linguísticas, porque eu não vou entender o que é o preconceito linguístico se eu não souber quais são as variedades, onde elas são atuantes e por que elas despertam essa reprovação, né? Este juízo de desvalorização por parte de alguns. Então vamos lá, gente. Esse tipo de preconceito está diretamente ligado a outros preconceitos. E aí a gente vai ver o preconceito regional, o preconceito cultural, socioeconômico. Nós vamos ver também que aqui no nosso país, esse tipo de preconceito atinge principalmente as regiões mais pobres. Nessas regiões, geralmente estão pessoas de menor prestígio social, de mais desigualdades sociais. E você vai ver que muitas vão falar de uma forma que, apesar de ser compreendido, a gente vai entender como errado, né? A gente compreende o que ele fala, o que essa pessoa fala, mas a gente também entende que a forma como ela fala é errado, do nosso ponto de vista. E nós vamos entender isso. Por isso que essa aula vai facilitar você a mudar, caso você, de alguma forma, seja levado a criticar ou a reprovar alguém. Agora nós vamos entender como é que esse processo ocorre e por que a gente precisa mudar o nosso olhar quanto à forma de outras pessoas falarem, ok? E olha só, as variedades linguísticas são as diferentes formas de falar o idioma de uma nação. Gente, e o Brasil, ele é um país
muito rico no que diz respeito à fala. Você vai ver que aqui no Nordeste, dentre os estados do Nordeste, nós vamos ter uma diversificação muito grande de falares. Aí você vai, isso eu estou falando no Nordeste. Aí você vai para a região Centro-Oeste, você vai ver outra diversidade. Você vai ver aí na região Sul outra quantidade de falares. Então, o nosso país ele é muito rico quanto ao que diz respeito ao falar, à pronúncia de certas palavras. E outra coisa, essas palavras, elas também vão trazer outros significados. Aqui no Maranhão, muitas pessoas conhecem um fruto por juçara. Em outros lugares, ele é açaí. Alguns dizem que juçara é um tipo de fruta, que o açaí é outro tipo de fruta, a gente não sabe. A gente só sabe que para alguns é a mesma coisa, com nomes diferentes. E a gente vai ver que isso daí tudo, aí até existe uma certa discussão. Não, não é isso, o nome é esse, o nome é aquele. E é por isso que a gente precisa entender que essa diversidade de falares pode ser aceita, pode ser compreendida. E aqui eu vou trazer para vocês os tipos de variedades linguísticas, tá, gente? Eu trouxe essas 4, são as que a gente tem o maior destaque, tá? Os conceitos estão aqui, eu vou colocar a exemplificação de cada uma. Essa variedade regional geográfica, ela é definida pelo espaço, pela região do falante, percebida muito pelo sotaque e pelo regionalismo. Você vai ver a Bahia, né? Fala-se um pouquinho que cantado. Ô, Bahia, maninha, né? Ali aquela coisa cantadinha. O pernambucano fala muito, né? Assim, arrastado lá, aquele sotaquezinho. E em certas regiões a gente vai perceber o significado de algumas palavras que para nós é desconhecido. Por exemplo, na região ali onde os gaúchos ficam, coisa é trem, né? E para nós aqui é coisa. Me traz essa coisa aqui. E para lá não, minha irmã, me dá esse trem. Então a gente vai perceber que as regiões elas vão ter algumas palavras que vão ter significados diferentes e que causam certo estranhamento para quem ouve pela primeira vez. E aqui é a variedade linguística social, que é definida pelo grupo social em que o falante está inserido, tá? Percebido pela gíria, pelos jargões. E, professor, o que é gíria e o que é jargão? A gíria é voltada mais para o público jovem, né? Aí a gente vai ver um certo público, surfistas, skatistas. Então, você percebe que essa forma de falar vai definir o seu grupo social. Os jargões já são mais voltados para o policial, para advogados, os médicos. Eles têm ali certas expressões, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês já, dos dois, né? E você não vai entender. Às vezes, o médico vai ali, passa uma receita para você, ele coloca ali uma linguagem técnica e ele vai dizer que você está com um problema de cefalia, né? Ali, a questão da dor de cabeça. E você me traduz o que é, não, você está com uma dor de cabeça. Então, existem certas palavras e certos recursos linguísticos de um determinado grupo social que só é conhecido por aquele grupo social. E eu vou trazer aqui algumas para vocês, que eu fiquei assim, né, a gente não sabe tudo. E vocês têm uma linguagem que se renova, eu não digo nem por dia, por momento. E a gente, às vezes, professor, se perde, porque vocês estão cada dia inovando. E eu vou trazer para vocês algumas linguagens do cotidiano de vocês, dessa idade, né? 12, 14 anos, 16, 17. E a gente vai aí verificar como que esse processo de variação linguística ocorre, sem a gente se dar conta. A histórica, definida pelo momento histórico, percebida pelo arcaísmo. O arcaísmo são palavras que estão em desuso, tá? É um tipo de figura de linguagem, na verdade é um vício de linguagem, e mais tarde, depois, a gente vai ver aí dentro dos conteúdos de estilística que a gente vai ver. E a estilística, tá, gente? Que é definida pela adequação que o falante faz do seu nível de linguagem, de acordo com a situação comunicativa, e o estilo de gênero textual que ele vai adotar.
E aí eu vou trazer o exemplo para vocês, porque isso aqui vai ficar mais claro e mais visível para a gente compreender. A variação linguística regional ou a geográfica, ela vai trazer a caracterização da sua fala pelo significado das palavras. E aí você vê aqui, né, um surfista, tu é casca grossa, mas baguri. E eles falam assim meio que tremendo, né, ali o R, os gaúchos. E você vê a diferença. Gente, essa imagem, apesar de ser um desenho, você vê o contraste dos falantes. E assim, às vezes você pode até perceber o tom preconceituoso que existe de um para com o outro. Perceba que, a grosso modo, existe ali um certo insulto. Tu é casca grossa. O que significa casca grossa? E aí o outro responde, mas bah, guri, o que significa esse bah? E o guri? O guri até que dá pra gente entender. Olha esse daqui que eu queria trazer para vocês. O gaúcho e o mineiro. Na minha terra só tem macho. Olha, na minha terra é metade macho e metade fêmea. E nós tá achando é bom demais. E aí a gente vai ver pelo sotaque, vai ver pela forma de falar, aquela tranquilidade. O modo como nós falamos, gente, muitas vezes vai dizer quem nós somos. Então, é muito complicado, porque até o tom da sua fala, a forma como você se pronuncia, como você se comporta, os tipos de palavras que você usa no seu cotidiano, tudo isso vai refletir em uma caracterização da sua pessoa. E muitas vezes, infelizmente, essa tua fala, esse tipo de linguagem que você usa, e às vezes a gente percebe muitas linguagens de baixo nível e a gente precisa rever. Isso é normal, não é porque eu agora sou livre para falar o que penso que eu vou falar do jeito que quero e usar palavras que serão ofensivas ou que vão me descaracterizar como ser humano, como uma pessoa, como um cidadão digno de participar de uma sociedade justa. Mas a gente percebe que isso acontece demais, tá? E pela região, o preconceito ainda se torna maior. Por quê? Você vai ver a questão econômica. O Nordeste, por incrível que pareça, apesar de ser uma região riquíssima em minerais, é uma região considerada muito pobre. E aí eles vão atribuir que todos os maranhenses são pessoas que não têm educação, são pessoas que não têm nível escolar ali compatível com o que eles acreditam que tem. E eu digo eles, as outras regiões. Muitas vezes acontece isso. Eu digo região porque eu não estou aqui especificando pessoas, tá? São regiões que por uma ou outra situação se acham melhor do que a outra. E aqui eu trouxe um exemplo da variação linguística de nível social. E aqui você está percebendo aí, eu acredito que seja, vamos dizer, um advogado. Olha só a discrepância. Primeiro, o espaço. Não faz sentido uma pessoa ir à praia de paletó e gravata. Mas aí tem uma fala dele. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos nesse instante ou mais tardiamente. Gente, tudo isso para dizer, olha que beleza essas ondas. A gente vai pegar essa onda agora ou depois? E aí ele faz todo esse enunciado para dizer uma coisa bem simples. Aí o surfista olha ali para ele, né? Com uma cara de reprovação. Diz, rapaz, esse cara tá, né? Aí ele vai e fala ali o que ele pensa. Na boa, velho. Meu brother, tá viajando na maionese. Então, você percebe, tudo que você reproduz vai refletir no contexto onde você estiver inserido. E aqui o surfista ele usa da gíria, que é uma linguagem típica desse público, e aí eu coloco como se fosse o advogado, usando também termos técnicos para trazer aí a sua mensagem comunicativa. Professora, mas eu entendi o que ele quis dizer. Beleza, parabéns.
mas dependendo do contexto, gente, onde eu vou me posicionar com um tipo de fala, muitas pessoas não vão entender. Se eu trouxer aqui um vocabulário que você não conhece o significado, não vai fazer sentido para você o que eu falar, certo? E aí a gente vai passar para a histórica. Essa variação, ela vai ser caracterizada pelas palavras que já estão em desuso. Eu trouxe aqui essa tirinha, Evolução da Língua, 1940. Vossa mercê me permite um galanteio? És bela tal qual uma petúnia. Sois muito abusado. E aí a gente vai ver a gramática, né, bem colocada, mas a gente vai ver uma palavrinha que não é mais usada. E olha aqui no segundo quadrinho. Posso te falar uma coisa? Acho você linda. Isso já em 1980. Para, meu irmão, tá olhando. Você percebe? Tudo muda. E de acordo com o tempo e a evolução desse tempo, a língua se modificou. Ela também evoluiu. Eu digo evoluir no sentido de enriquecer com outras palavras, diminuir, abreviar ou até mesmo anular outras que já não fazem sentido, que já não tem mais um significado, né, para o momento que a gente está vivendo. E aqui a gente dá destaque para essa palavra, vossa mercê. Vossa mercê é você. E agora tá só o VC. Você percebe a evolução? E ao mesmo tempo que eu digo evolução, a gente está trazendo essa redução de algumas palavras. E muitas palavras foram reduzidas. Por exemplo, a palavra embora. No tempo ali, né, dos nossos antepassados, era eu vou em boa hora. E agora a gente só diz assim, eu vou embora, né? Você percebe que essa redução acaba simplificando a comunicação. E aqui eu tenho outro exemplo da variação histórica. As grafias que caíram em desuso. Gente, eu trouxe essa imagem aqui. Olha, farmácia. Farmácia popular. Pelo próprio casarão, ó, pelas ruas, você percebe que essa palavra, ela é bem antiga. Ela era escrita dessa forma. E aí se perdeu. Nós escrevemos hoje sem o PH e somente com farmácia. E professor, e por que com PH? Isso aí são as origens, tá, gente? As origens da língua. Aí você vai ver lá na árvore, né? Que vai trazer desde a raiz da nossa língua, do latim, do galego, e é muito grande, tá? Não vou me prender aqui. Você vai ver a palavra flor, que tinha acento. E agora, recentemente, com o novo acordo, nós perdemos o acento de algumas palavras. Houve ali o processo de formação de novas palavras. Então, tudo isso ocorre dentro da escrita, mas que é usado no dia a dia na fala. E por fim, eu vou trazer aqui para vocês uma das últimas características que representam a variação histórica, é o vocabulário, né? Que as expressões típicas de uma determinada faixa etária. E aqui tá crush. O que é crush? Eu não sabia o que era crush, né? Eu tive que me atualizar. E vocês sabem muito bem o que é crush. E aí já tem até um dicionário, gente, para trazer o significado das palavras de vocês, porque nós não conseguimos acompanhar. E geralmente são os nossos filhos, são as pessoas mais jovens que vão trazer o significado dessa palavra. Por quê? Porque não é uma palavra que eu uso no meu cotidiano. Crush nada mais é que alguém que você gosta, que está afim, é uma paquera ou uma paixão passageira. Eu nunca que diria, no meu tempo era uma paquera e hoje é diferente. E aqui, ó, nós já temos até o manual épico da trollagem. No meu tempo, na faculdade, né, quando a gente era bem jovem, era o famoso trote, eram as pegadinhas. E hoje já tem até aí um manual de trollagem, ou seja, você vai passar ali uma pegadinha e essa pegadinha, o nome é trollagem, olha só. E a gente tem que buscar esse conhecimento, essa informação. Outra coisa também, gente, é o uso constante das figuras de linguagem. Ali as comparações, as metáforas. Eu conheci uma pessoa que ela falava só por provérbios.
E eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Olha o que ela coloca. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Lá, Armando não entendeu nada. Aí ela vai e usa uma linguagem para a compreensão dele. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Aí ele vai, entendi. Você percebe? Então são formas, são expressões do dia a dia, são maneiras que você cria para expressar aquilo que você pensa, aquilo que você quer. E a gente vai ver outras construções dentro das variações linguísticas. E por último, aqui eu quero trazer para vocês uma novidade, né? Não tão nova, mas é uma nova forma de olhar a língua, né? E se falar, que é o internetês. E a gente vai ver aqui, né? Muito uso, mas na escrita. Na verdade, a gente vai ver esse mais na escrita, mas eu quis trazer essa observação para vocês, porque hoje, gente, com a questão da tecnologia aí, né, dos acessos à internet, nós estamos abreviando muitas palavras e o internetês já está surgindo como uma nova forma de escrita. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Aí não é verdade. Aí usa lá aqueles ícones, aqueles símbolos da internet para continuar a comunicação. KKKKK, não entendi nada. A abreviação da palavra e a gente consegue compreender. E aqui a gente tem um monte. E aí, beleza? Quando você vai tocar comigo? Aí tem um monte de abreviações, de letras, de pontuações que vão trazer um significado dentro do contexto que é aceito, tá, gente? Esse tipo de fala. Eu não posso levar esse tipo de fala para dentro de uma Assembleia Legislativa. Então, lá, a comunicação dos deputados, até mesmo para mim, vai ser difícil, porque eles usam uma linguagem de respeito e de tratamento mútuo, né? E também de uma língua padrão que segue as normas da gramática. Nós temos os estrangeirismos e a gente vai ver um monte de palavras que a gente usa, pendrive, selfie, bullying, enfim, um monte. E eu quero trazer para vocês essa última, que é o neologismo. A própria palavra neologismo é a criação de novas palavras e com novos significados. E aqui no Brasil tem muito neologismo. Pratique o deboísmo, ficar de boa, ficar em paz, sem estresse, sem preocupações. Deboísmo é uma palavra criada por alguém e ele trouxe esse significado, tá? Não existe no dicionário, muitas não vão existir no dicionário e são conhecidas pelo contexto do dia a dia do ser humano. Você já deve ter ouvido a palavra sofrência, né? Então, são palavras criadas que vão trazer um novo significado e serão aceitas por grande parte da população. Beleza, gente? Queridos, nós vamos encerrar por aqui. Eu vou colocar aqui uma atividade para vocês, mas façam mesmo, gente. Pesquisem para ampliar o conhecimento e o domínio desse conteúdo. Leiam as páginas 34 e 35 do livro de vocês, mas o livro Geração Alfa, tá? Não é o A Prova Brasil. E aí, fiquem com Deus. A gente se encontra na próxima aula. Até mais.